Bom, partidos da base governista, vários destes partidos, incluindo a cúpula do PT, entraram no Senado com um pedido formal de apuração sobre a conduta de Roberto Campos Neto, à frente do Banco Central. A solicitação foi apresentada ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. A ideia é responsabilizar Campos Neto por um suposto descumprimento da lei que estabelece a autonomia do BC. Pacheco disse que vai analisar o pedido, mas não deu prazo para uma resposta. Por outro lado, ele se comprometeu em chamar Campos Neto mais uma vez para falar da situação dos juros no plenário do Senado no dia 3 de agosto. Então, a gente já tem pauta aí na volta do recesso parlamentar. Para discutir se Roberto Campos Neto deve ser investigado por conta da política monetária do Banco Central, o CNN Dois Lados conversa agora com os deputados federais Rosana Vale, do PL, e Zeca Dirceu, do PT. Vai ser bem rápido Dois Lados de hoje. A gente está com várias pautas aqui já prontas para irem ao ar. Eu vou começar com o Zeca Dirceu, que esteve junto com esse grupo de partidos, né? Ele como representante do PT, apresentando esse pedido de investigação, de apuração da conduta de Campos Neto. Como a gente vai ser bem rápido, o bloco vai ser encerrado com a senhora Rosana Vale, para que você possa, então, arrematar expondo para nós a sua opinião sobre esta ofensiva dos partidos da base governista, enfim, quais são as repercussões. Deputado Zeca Dirceu, vocês ontem receberam alguma sinalização do presidente do Senado de que este será o tom dado pelo Senado Federal, o de investigação de Campos Neto? Suas considerações. Como o bloco vai ser curto, eu peço que o senhor já tenha aqui início, meio e fim, que vai ser a sua manifestação primeira e talvez a única do bloco. Basília, bom dia a quem nos assiste, bom dia a Rosana. Importante esclarecer que o que nós estamos fazendo é aquilo que a lei, a legislação do país estabelece e prevê, né? O presidente do Banco Central, o Banco Central, ele tem a obrigação de dar satisfações, de prestar contas ao país, à sociedade, nesse caso, ao Senado Federal. E nós estamos buscando a lei e exigindo isso, não é por uma questão política, partidária, ideológica, não é por uma questão de ordem pessoal, por concordar ou não com a autonomia do Banco Central. Nós estamos buscando isso porque a imensa maioria da população não aguenta mais pagar essa taxa de juros tão exorbitante. Quem está endividado sabe a realidade, o cidadão, a cidadã, o trabalhador, a trabalhadora, o pequeno e médio empresário que está nos assistindo, o grande empresário, o agricultor, todo mundo sabe que isso está atrapalhando o país e que não há nada mais do ponto de vista técnico que justifique. Quando a inflação estava nas alturas, 10%, 12%, era razoável talvez você tentar com juros, não deu muito resultado, mas era razoável tentar. Agora a inflação caiu muito, que o nosso governo, o presidente Lula, nós aqui no Congresso fizemos o dever de casa, estabilizamos o país, demos segurança ao país, reduzimos o preço dos combustíveis que estavam pressionando demais a inflação. Então, com uma inflação de 3,4%, não tem país nenhum do mundo que tenha um juro tão elevado. Hoje o Brasil tem o juro mais alto do planeta, ele é exorbitante, eu acho que ele é até criminoso, porque ele está destruindo empregos, ele está destruindo empresas, ele está atrapalhando o desenvolvimento econômico e social. Eu senti do presidente do Congresso, do Senado, Rodrigo Pacheco, muita determinação em avançar nesse tema, nessa pauta, em olhar, é claro, com critérios técnicos, jurídicos, o nosso pedido de investigação, mas, ao mesmo tempo, agendar para o dia 3 de agosto, que coincide, inclusive, com a própria reunião do Banco Central, que vai, de novo, poder decidir por abaixar os juros, só dele agendar para o dia 3, convidar o Campos Neto, o presidente do Banco Central, já é um sinal claro que ele está do nosso lado e que ele quer ajudar o país, ele quer reduzir os juros. Deputada Rosana Vale, muito obrigada. Agora o tempo é da senhora. Obrigada por mais uma vez aceitar aqui o nosso convite de participação no CNN Dois Lados. A senhora acha que o Congresso, mais especificamente o Senado Federal, deve comprar essa briga contra o presidente do Banco Central, Campos Neto?
Bom dia, Basília. Bom dia também, Zeca Dirceu. Olha, eu tenho uma opinião diferente. O ataque do PT e dos partidos de esquerda que gravitam em torno do governo, esse ataque à autonomia do Banco Central e ao presidente Campos Neto, na minha opinião, é um ataque claro à democracia também. A nossa democracia, ela não é relativa, como disse recentemente o presidente Lula. Ela é uma democracia que foi uma conquista do povo brasileiro, ela tem que ser respeitada em seus princípios, sem ataques, sem viradas de mesa, como agora querem fazer. A gente tem que lembrar que a conquista da autonomia do Banco Central, ela foi um avanço democrático, foi decidido pelo voto soberano do Congresso, foi aprovado pelos deputados e senadores, e isso tem que ser respeitado, é uma decisão soberana. Não dá para o governo virar a mesa toda vez que for contrariado em seus interesses políticos, como nós temos visto nos últimos meses desse governo do PT. Como tentaram fazer recentemente também, quando tentaram derrubar, por exemplo, o marco legal de saneamento, que foi aprovado também pelo governo Bolsonaro. E o Banco Central tem seus quadros técnicos do mais alto nível, pessoas que sabem o que tem que ser feito para conter a inflação, para manter a estabilidade da nossa moeda. Esses técnicos, eles vão saber baixar os juros na hora certa e isso irrita o PT, irrita os instintos autoritários do PT. Por isso eu ressalto que a autonomia do Banco Central é a garantia que a autoridade monetária do país tem, e para não ser usada com fins políticos, que é isso o que o PT quer. Ele quer criar um cenário para a gastança sem uma rede de proteção. Isso a gente já viu, já vimos esse filme com a Dilma, um cenário que levou o Brasil a uma das maiores crises econômicas da nossa história, e o PT precisa entender que o Banco Central não é o responsável pelos problemas econômicos que o país enfrenta. As contas públicas em dia, elas ajudam a diminuir os juros e o governo federal não faz nenhum esforço para fazer essa lição de casa, infelizmente. Não existe milagre na economia, não existe mágica. Se os juros estão altos, é porque ainda nós temos muita inadimplência nos créditos bancários, temos baixa, né, da poupança, uma dívida bruta do governo que é acima da média, enfim, essas e outras que geram essas expectativas, né, uma inflação que é inimiga das classes mais vulneráveis, como o deputado falou, que são as pessoas que mais sentem com o aumento dos preços. Por isso, essa é a minha opinião a respeito. Então, bora marcar de novo quando o presidente do Banco Central for ao Congresso Nacional se explicar, ou quando a taxa básica de juros cair, né? Bora ver o que vai acontecer primeiro aí no nosso calendário político e econômico. Muito obrigada pela participação dos dois aqui no Dois Lados. Conversamos com os deputados federais Zeca Dirceu, do PT, e Rosana Vale, do PL, nesse rápido Dois Lados, mas amanhã tem mais. Até mais.